bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ian, eu sou professor de História do Humanista. Venho aqui com vocês gravar uma videoaula sobre autonomia e emancipação, como estudar em meio ao coronavírus. Do que se trata essa aula? Essa aula não necessariamente é de história, mas ela é extremamente importante. Eu vou conversar com vocês um pouco sobre a situação, porque a situação da pandemia não tem como ser ignorada, e vou dar algumas dicas de estratégia e planejamento para que os seus estudos não sejam prejudicados. A pandemia, ela colocou um empecilho para nós que a gente não pode mais nos ver presencialmente, então a gente tem que criar algumas estratégias, outros meios para seguir o curso e seguir a rotina de estudos. Então eu venho aqui por meio dessa videoaula, gravar essa videoaula, disponibilizar para vocês. Parte de vocês assistir essas videoaulas, só que não vai ter ninguém para cobrar de vocês para assistir. Não sei se seus pais ainda o cobram, mas antes havia uma espécie de rotina que vocês tinham que ir para a aula, na aula presencial, aí teria o professor, e aí o professor ministraria a aula. Isso não ocorre mais, porque vocês têm que ficar em casa. Queremos que isso acabe logo, todos nós queremos, porque é muito ruim ficar confinado em casa, e quarentena não é sinônimo de férias. Quarentena é um dever, uma obrigação, com a saúde pública e com o coletivo, para que o vírus não dissemine. Férias, você busca prazer, você tem a liberdade de sair, você tem a liberdade de fazer coisas que te dão prazer. A gente não tem essa liberdade. Pode ser que a gente tenha a liberdade de fazer o que quer em casa, mas a gente está limitado à casa, então isso não é férias. Como não é férias, a gente tem que seguir a rotina de estudos. Então eu vou dar algumas dicas de como evitar a procrastinação, de como driblar um pouco a preguiça, porque isso vai ser de extrema importância para ser bem sucedido no vestibular. A ideia é evitar a procrastinação. Como evitar a procrastinação? Procrastinação é aquela coisa de deixar para depois, para depois, e ficar com um acúmulo de atividades e tarefas em um curto período. Então é uma recorrência muito grande de estudantes que ficam com a matéria atrasada porque procrastina, porque não se organiza, não se planeja adequadamente. Então a ideia é dar dicas para se planejar, criar estratégias para manter a rotina de estudos. Então o primeiro ponto é manter a rotina de estudos. Então a dica mais simples que eu posso dar é siga a rotina parecido como se estivesse a escola. Então acorde cedo, toma um café de manhã, no horário normal, e faz as atividades que você faria se você estivesse tendo aula. Então, nesse quesito, vai depender de vocês uma certa autonomia para criar um cronograma. O cronograma, basicamente, são os seus horários e o que você vai fazer nesses horários. Às 7 horas da manhã, eu acordo, tomo café, 7h30, 7h45, eu começo a organizar minha mesa de estudos, o meu quarto para estudar. 8 horas começo a estudar, aí eu vou estudar química, eu vou estudar física, eu vou estudar história, e depois vou estudar matemática. Então essa organização do cronograma, isso vai depender de vocês, porque há como replicar modelos que tem na internet para vocês, mas só que vai depender de vocês no seguinte aspecto: vocês vão ter que criar porque cada um tem uma sua especificidade, cada um tem seu funcionamento melhor. Eu rendo melhor de manhã, eu rendo melhor à tarde, eu consigo render muito melhor à noite. Então cada um vai fazer o seu cronograma com suas individualidades. Então a dica é criar um cronograma, porque no cronograma você sabe o que você tem que fazer e na hora que você tem que fazer. Quando você não sabe o que você tem que fazer e na hora que você tem que fazer, você tem uma tendência, o seu cérebro te impulsiona a deixar aquilo para depois.
Então o cronograma é a parte da sua rotina mais importante e essencial. Então se planeje, crie estratégias, depois eu vou deixar alguns modelos de cronograma aqui na descrição do vídeo. Outra dica é definir um local de estudos. Isso parece ser bobo, isso parece ser... por que definir um local de estudos? Porque quando você define um local de estudos, você condiciona o seu cérebro a ver aquele local e fala assim, não, agora está na hora de estudar. Aí depende de cada circunstância. Então todas essas dicas respeitando o máximo a individualidade de cada um. E essa individualidade de cada um, ela vai ser exercida pela autonomia de vocês. Então, se vocês não têm um local apropriado para estudar, com uma mesinha, uma escrivania, tenta improvisar na mesa da cozinha, porque ficar sem estudar não tem como. Mas definir um local de estudo, você vai estudar naquele local todos os dias, é muito importante. E o local de estudo não pode ser um local de estudo relaxante, então você não pode estudar na cama, porque na cama você vai ficar relaxado. Você tem que estudar sentado, com a bunda na cadeira, em posição de atividade, porque se você ficar numa posição passiva, você tende a dar um soninho, a ficar com preguiça de fazer questões, e isso não é interessante. Então, definir um local de estudo, organizar esse local de estudo, não deixar ele bagunçado é muito importante. Terceira dica é ter equilíbrio. O que é esse ter equilíbrio? Há uma espécie de... não sei se há uma espécie de consenso, não é consenso, mas há uma má interpretação dos estudos. Muitas pessoas, desde diretores, a professores, os próprios pais, têm uma concepção que você tem que estudar 6 horas, 7 horas seguidas. Então, há diversas pesquisas pedagógicas, pesquisas da própria neurociência, que trata de como que o cérebro ele foca, como que o cérebro trabalha, que mostra que é muito importante ter um equilíbrio nos estudos. O que é esse equilíbrio? Em vez de você estudar 6 horas sem parar, comece a estudar em blocos, divida em blocos de 2 horas. Então, primeiro 50 ou 1 hora você vai assistir videoaula ou você vai ler o conteúdo. Aí você dá uma pausa dentro desse bloco de 2 horas e vai fazer atividades. Fechou? Você dá uma outra pausa de 20 minutos e iniciar o segundo bloco. Por que isso é importante? Porque o seu cérebro não está acostumado a ficar horas e horas e horas concentrado. Ele precisa de pequenas pausas. Então faça pequenas pausas. Aí depois você volta para as aulas. Então, nesses horários de pausa, você entra nas redes sociais, você se hidrata, se alimenta, faz um alongamento, porque você vai ficar muito tempo sentado, mas não deixa de exceder mais de 20 minutos de pausa, porque depois de mais de 20 minutos é difícil retornar. Então, divida em blocos de 2 horas, ou um bloco de 1 hora, então divida em vários blocos os seus estudos, não concentre em um blocão de 6 horas. Aí cada bloco você estuda concentrado 1 hora direto, pausa 10 minutos, 15 minutos, depois você estuda mais 1 hora, pausa 15, 20 minutos e assim sucessivamente. E aí você adapta. Então há várias técnicas de controlar esse tempo de estudo. A técnica Pomodoro, que já é um bloco de 25 minutos, aí você pausa 5 minutos. Há várias técnicas que eu vou deixar também linkado nos comentários ou vou mandar por outros meios, via e-mail. É a questão de conectar-se com seus amigos. A gente está impedido de ver as pessoas fisicamente, mas não quer dizer que a gente tem que cortar contatos. É muito importante, ainda mais que nós seres humanos somos animais sociais, é muito importante ainda continuar conversando com seus amigos, trocar informações relevantes, né? As pessoas que vocês porventura fizeram amizade no cursinho ou que estão na mesma rotina que vocês, criar um grupo de estudos, realmente, e trocar ideia com as pessoas, porque a ideia da quarentena não é se isolar socialmente, mas sim isolar fisicamente. A outra dica é pedir ajuda aos seus familiares. A sua família tem um papel fundamental nessa nova conjuntura
E aí você vai depender deles em relação ao respeito das suas rotinas, de conciliar suas rotinas com a rotina deles, porque boa parte dos seus pais ou mães estão trabalhando em casa, vai ter que ter essa conversa com seus pais. Usar a tecnologia ao seu favor. Nós temos muita informação, muita fonte de conhecimento na internet, só que você não pode se perder nesse mar de informação. Então seleciona as videoaulas, os cursinhos que você mais gosta e estuda por eles. Não fica com vários cursos e estudando um em cada... Não fica com vários cursos e tentando estudar tudo ao mesmo tempo. Então separa, organiza os cursos que você tem possibilidade. E mais uma dica é estude por outros meios. Então, já que a gente tem uma flexibilização, que período do dia você rende mais? Se você rende mais de manhã, comece de manhã fazendo exercícios. À tarde eu não rendo nada. À tarde você vai lá e assiste videoaulas ou lê teoria. Então, sempre comece com exercícios. Porque nos exercícios você vai descobrir onde está a sua falha. Você vai saber onde que você está errando e naquilo que você está errando você vai poder ver sua deficiência. E estudar o conteúdo especificamente, e você vai ter que assistir primeiro a aula para depois tenta testar. Então por isso a autonomia, testar várias estratégias para ver qual que se adequa melhor. Então todas essas dicas respeitando a sua individualidade. Então descobrir qual horário que você rende mais, qual que você não rende tanto, pega esse horário que você não rende tanto e às vezes tem dia que a gente não está afim mesmo de estudar e não tem cronograma que vai dar conta, não tem planejamento que vai dar conta. E aí, em vez de você ficar só de bobeira, aproveita esse momento e vai assistir um filme, vai ouvir uma música, ouvir um podcast que de certa forma está relacionado com os conteúdos que você está estudando. Então você vai estar fazendo um estudo difuso, você não vai estar fazendo um estudo concentrado, você não vai estar necessariamente fazendo questão, mas você vai estar lá em meio àquele ambiente do filme ou da música que vai te dar um capital cultural para você fazer as questões. Em suma, organizar o ambiente de estudo, a mesa de estudos e materiais para evitar a procrastinação, criar uma agenda para facilitar e organizar suas prioridades, planejar com esse cronograma, então saber qual é o melhor horário que você estuda, e aí estudar menos, ou seja, não é estudar 6 horas seguidas, é estudar em blocos separados. Então, estudar menos e render mais. Então, estude em 3, 4 blocos de 1 hora, mas não necessariamente estude essas horas seguidas. E estudar não é só assistir a aula. Estudar é fazer exercício. Se não adianta nada você assistir a aula, fazer resumo, fazer mapa mental e não fazer exercício. Há matérias que dependem muito mais de exercício do que outras. Então, exatas, ciências da natureza, se você não ficar se exercitando, você não vai conseguir desenvolver o seu conhecimento. Então, sempre comece com exercício. E deixe as aulas quando você estiver mais cansado, já que você tem essa flexibilização em relação à pandemia, aproveita essa flexibilização, você pode programar seus horários e programa um horário que seja melhor para você. É ter essas estratégias em mão, essas técnicas de estudo, para na hora da prova você sair bem e passar. Ou uma mensagem que eu quero deixar para vocês é que foco, não se tem foco, ninguém tem foco. Cria-se foco. Foco, não se tem foco. Cria-se foco. Então, o foco ele está mais relacionado ao hábito do que uma coisa inata no ser humano. Crie esses hábitos em vocês para que vocês fiquem mais focados e passem no vestibular. Eu vou deixar para vocês alguns links de como fazer um cronograma para você se organizar melhor e espero que essa videoaula ajude você. Muito obrigado e até mais!